Amigo, o assunto hoje, no vídeo de hoje, ainda é respeito à ressurreição, à salvação e à conversão. Na verdade, eu não estou aqui para falar mal de ninguém e também não tenho nada com a sua vida particular, mas quero fazer para você o seguinte alerta. Existe o caminho torto e existe o caminho reto. Por quê? Porque se existir só o torto, que com curvas, ninguém conheceria o caminho reto. Então tem os dois, porque aí você vai saber a diferença de um caminho torto para o caminho reto, o caminho sem curva. Assim se fala de uma conversão, de uma mudança de rumo. Porque se você e eu está num caminho torto e deixar aquele caminho torto para pegar outro caminho mais torto, não resolveu o problema. Nós apenas estamos aí querendo enganar a si próprio. Aí fica complicado, fica difícil saber. Então, por isso, a palavra de Deus, ela aponta os dois lados da moeda. O caminho torto e o caminho direito. Tem muitos e muitos e muitos que está dentro da igreja, mas ainda não conhece e não sabe o que é a conversão. Ele está dentro da igreja, por exemplo, e falando essas coisas que não significa nada. Não tem nada a ver aquilo que eu estou falando com a crença, com a religião, com o amor ao próximo, porque ele não conhece a verdadeira conversão. Ele ainda não conheceu e não sabe nem o significado do que é converter. Muito difícil, isso é muito difícil e muito triste saber. E tem pessoas que estão fora da congregação, mas são pessoas humildes e convertidas, que está pronto, é um guerreiro, que está ali levando a palavra de Deus e buscando também o aprendizado para que as coisas sejam corretas em condições com a Sagrada Escritura. Não adianta falar muito, mas o que você está falando não tem prova na Sagrada Escritura, então não tem valia, não tem valor, porque é aquele negócio que eu sempre digo, é chover no molhado, fica sempre naquilo, e as pessoas ali ficam sendo enganadas. Aí é difícil, porque ele acha que está aprendendo, mas não está aprendendo. E a palavra de Deus, ela nos ensina todo dia. Todo dia aprendemos um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e assim vamos. A luta é de todos. Jesus Cristo fez a sua parte, sim, fez a sua parte, fez a sua recomendação, sim, fez a sua recomendação, para que nós obedecesse e tenhamos a vida eterna, a vida convertida, a vida mudada de direção é completamente diferente. Não quer dizer que para você mudar de direção e ser uma pessoa convertida, você tem que estar dentro da igreja, não tem nada contra. Você fica no lugar que você quer, no lugar que você acha que deve, no lugar que você acha que tá bom para você onde está, continue. Eu não estou aqui falando nada e nem quero falar nada para você mudar de igreja, mudar de congregação. Você vai se ver se ali está mesmo sendo pregado a Escritura Sagrada do jeito que ela é, não do jeito conveniente para as pessoas tirarem proveito até mesmo de você, que entende pouco ou entende nada, mas é uma pessoa que tem um coração puro e acha que ali você está ouvindo o que você está ouvindo e praticando aquilo que você está ouvindo e esquecendo de examinar a Escritura. Esse que é um problema seríssimo. O crucificar mais a mais eu com os seus atributos, olha só, o crucificar mais e mais o eu com os seus atributos carnais e refletir mais o caráter de Cristo, chama-se santificação.
Isso é santificação. Santificação é tornar-se separado, santificar, é se separar das coisas que não pertencem ao reino de Deus. Santificar, santo. A palavra santo significa se separado. A santificação, pelo meio da santificação, isto não se pode alcançar-se da noite para o dia. Nunca nós podemos alcançar uma santificação da noite para o dia. Ela é progressiva. É assim como o crescimento de uma planta. É uma condição de que depende a salvação, o crescimento em espírito. Porque este crescimento segue-se a paz com todos, é santificação sem o que ninguém verá o Senhor. Em Hebreus 12, capítulo 14, versículo, no livro de Hebreus, capítulo 12, e o versículo é o 14, o apóstolo Paulo, a propósito, expressa o seu desejo a nosso respeito, o desejo que ele tinha para todos os cristãos naquela época. É o mesmo Deus de paz que vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, é quando o caráter de Cristo, quando o caráter de Cristo estiver perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá. Ele não vai estar vindo sem que o povo está todo preparado no seu caráter. Ele virá para levá-los às mansões celestiais. Você crê nesta palavra que Cristo virá para nos levar às mansões celestiais. Eu quero dizer para você que uma vez eu fui num velório e o pastor então disse assim, que a pessoa, aquele homem que morreu, ele cumpriu com o seu dever aqui na terra, cumpriu sim, pai, cumpriu com o seu dever aqui na terra, morreu sem pecado, e naquele exato momento ele já tinha atravessado as portas das mansões celestiais. Mas eu fiquei pensando, muito pensativo com aquela palavra, pelo seguinte, porque Cristo disse assim, eu vou para o Pai e vou preparar lugar, e voltarei e levarei vós para que onde eu estiver, estáis vós também. Como que pode? Eu vou na sua casa e você me empresta o seu carro, por exemplo. Você me empresta o seu carro. E passa uma semana, eu vou e te devolvo o carro. Como que você vai precisar ir até minha casa, até onde eu estou, para pegar novamente o seu carro, se eu já levei o carro até você? Assim é a ressurreição. Como que Cristo disse que ele foi preparar lugar para que onde ele está, estejais nós também. Porque se quando a gente morre já vai direto para o céu, então essa parceria, ou esta parte que Jesus Cristo falou, ela se torna em vão. Ela se torna em vão, não só essa parte, contanto a crucificação e a morte para salvar o pecador. Porque não existia, não precisava existir assim. Então, a salvação é algo muito importante e cada pessoa tem que saber o que ele precisa ou não precisa para ser salvo. A única coisa que ele precisa para ser salvo é crer e obedecer. Crer em quê? Crer e obedecer. É fácil falar, eu creio, eu obedeço, mas você crê em quê? E você obedece o quê? Você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? E obedece o quê? Como que fica agora a obediência diante de tamanha sabedoria ou de tamanha crença? Eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus.
Eu creio que Jesus Cristo veio a essa terra e morreu na cruz para me salvar. Mas salvar eu do quê? Salvar do inferno? É muito triste pensar assim. É muito difícil estar pensando assim, porque eu não creio nessa forma. Eu creio na salvação, uma vez que eu estou de acordo com o príncipe, o príncipe da salvação, o dono da salvação, aquele que tem o poder para me salvar, aquele que fez tudo para me salvar. E porque eu digo, eu creio, mas não mudei os meus hábitos, não mudei o meu jeito de ser, eu consigo ser aquilo que Jesus será satisfeito e para me dar o direito à salvação ou não? É difícil, as condições se queres entrar na vida, guarda o quê? Guarda os mandamentos. E você sabe quais são os mandamentos? Você, por acaso, já procurou algum dia na Escritura Sagrada o verdadeiro mandamento? Qual é ele? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo em primeiro lugar. Te pergunto então, quem é seu próximo? Quem é o seu próximo? O meu próximo é aquele que está precisando de mim. E eu sou próximo daquele de quem ajuda a mim. Então aí está o primeiro mandamento: amar o próximo como amo a mim mesmo. Assim você começa o primeiro passo, o primeiro passo para o quê? Para a conversão no mandamento do amor. No mandamento do amor. Este se chama o mandamento do amor. Crucificar mais ou mais o eu, sofrer, pagar promessa, isso e aquilo, aquilo outro, não vai refletir ou mais nada no seu caráter. Cristo chama a santificação, ele chama você para ser santo, para ser separado das demais que está perturbando a sua vida e a vida de outro. Isto sim, quando você entender isto, você passa a amar a si mesmo e amar ao próximo. Por hoje é só e até a próxima, se Deus assim nos permitir.